Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma aula de geografia? Se liga aí na nossa aula, que eu trouxe um tema bastante interessante para vocês. Preparados? Vamos lá? Vamos começar? Olha o nosso tema de hoje aqui na telinha. O relevo. A natureza cria as paisagens. No nosso dia a dia, a gente tem várias paisagens para poder observar. Inclusive, já comentei aqui com vocês sobre esse tema, paisagem. E aí a natureza é que ela cria todo esse quadro belíssimo da nossa paisagem. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o relevo, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, paisagem natural e paisagem cultural, certo? Temos aí duas paisagens para vocês. Uma paisagem de montanhas, muito verde, muito belo, e a outra paisagem com prédios, casas, trânsito e tudo mais. Observar aí a diferença? Uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Natural não tem a presença nem fatores humanos. Já a cultural, sim. Ele se coloca como uma paisagem onde há a ação humana. Tá bom? Vamos continuar. Numa paisagem, encontramos elementos naturais, que são próprios da natureza, e elementos culturais, que foram realizados pelo ser humano. Por isso, as paisagens são classificadas em dois tipos: paisagem natural e paisagem cultural, ou humanizada. Em meio a tantos locais já destruídos pelo homem, o planeta Terra possui lugares ainda inexploráveis pelo homem. Esses locais contêm paisagens naturais, isto é, jamais tocadas ou pouco alterada pelo homem. A natureza, ela cria essas paisagens. Antes de tudo, para tudo no mundo, onde se começou, como se começou? Com as paisagens natural. Pois é a natureza que faz esse desenho belíssimo do planeta Terra, tá certo? Dando pra gente esses belíssimos quadros naturais. Então vamos lá. Os elementos naturais caracterizam diferentes paisagens na Terra. As formas da superfície da Terra não são uniformes, como a de uma bola. Elas variam de um lugar para outro. Então, se você pegar o terreno de qualquer lugar, ele não vai ser só uniforme, ou seja, tudo reto ou tudo ladeirado. Não. Ele vai ser uniforme, ele vai tomar várias formas. A superfície da Terra, ela tem esse poder, ela tem esse formato de ser uniforme. E não como uma bola de futebol, que é bem redondinha. Tá certo? Relevo. Presta atenção aí nesse conceito. Relevo é o modelo da superfície do planeta Terra. Isto é, as formas que a camada externa apresenta devido às ações dos agentes internos e externos. Ou seja, de repente você está andando aqui num lugar retinho, de repente você está subindo uma ladeira e de repente você está fazendo várias curvas e aquele terreno ele vai se modificando. Então a superfície da Terra é que ela vai mudar. Ela não é uniforme. Esse modelo de como a superfície vai se formando é que a gente chama de relevo. Tá certo? Captou? Vamos lá. É a base da formação de diversas paisagens existentes do planeta, pois exerce influência no clima e, consequentemente, no tipo de vegetação. A geografia demonstra muito interesse no estudo do relevo. Isso ocorre porque esse elemento é importante para a distribuição da população, ocupação e organização do espaço geográfico. Então, vejam só, preste atenção, tá? O relevo é muito importante para se organizar enquanto região urbana, tá? Por que, professora, isso? Um planejamento urbano, ele vai dizer muito em que terreno aquela pessoa ou aquela comunidade ela tem que se instalar. E evitar vários problemas futuros, colocando culpa aí na natureza, tá? É a mesma coisa eu querer criar um pé de abacate, que é bem grandão, lá no sertão, onde eu sei que não tem chuva, por exemplo. Então, você tem que se instalar num lugar que lhe dá qualidade de vida e proteção também. Você não vai colocar a sua casinha em qualquer terreno.
Então, o relevo é importante dentro da geografia para poder organizar o espaço urbano dentro daquele espaço geográfico, dentro daquela paisagem, naquele tipo de superfície. Tá certo? Seguindo. O relevo pode ser formado através de vários fatores. Como é que esse relevo se forma? Eita, pum, começou a existir? Não. Existem fatores internos e externos que contribuem para a formação desse relevo. Vamos lá, que fatores são esses? Ativação de vulcões, terremotos, clima, chuva, geleiras, ventos, a ação do homem e entre outros. Pode levar milhares de anos para a mudança do relevo em um só local. Então, tudo contribui, seja do interior do planeta Terra para fora, certo? Como o caso de vulcões e terremotos e tudo mais, como também os agentes externos, a chuva, o clima, os ventos, tudo isso vai contribuir para formar esse relevo na superfície da Terra. Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre. Ou seja, para a gente identificar melhor os tipos de formações que existem no planeta Terra, a gente classificou. Cada formato tem um nome, tá certo? Dividindo em 4 diferentes formas de relevo. As montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões, tá certo? 4 principais. Seguindo. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude, ou seja, muito grande, muito lá em cima, em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras. Então, presta atenção. Uma montanha é aqueles picozinhos, aquelas montanhas, aquele negócio bem altão que você olha assim para o céu, chega nas nuvens. Várias delas juntas, elas já mudam de nome. Não é só mais montanhas, são cordilheiras. Tá certo? Então, coloque aí na sua cabecinha para poder identificar. Seguindo. Planaltos. Algumas vezes chamadas de platôs. Os planaltos são elevações do relevo que possuem uma extensão um pouco ampla e parte mais alta relativamente plana. Apresentam, em geral, altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Então, vamos lá. Eu tenho uma montanha, certo? Várias montanhas, cordilheiras. Eu tenho um planalto, certo? Que é, a grosso modo, uma montanha menor, tá certo? Mas que ele sobe, não é tão grande como uma montanha, tem um leve percurso plano, depois desce que nem uma montanha, tá bom? E tem uma altura mediana, não chega ao tamanho das montanhas, tá certo? Que é diferente das planícies. Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não se perder. Planícies são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude menor em relação às montanhas e aos planaltos, certo? Caracterizam-se pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas, dos rios ou, no caso das planícies litorâneas, pelas águas dos oceanos e dos mares. Então, vamos lá. Aqui, ó, segue minha mão. Aqui, planícies, ok? Planaltos, montanhas, certo? Vamos lá, segura aí. Depressões são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar, ou a região em seu entorno. Possuem geralmente uma superfície plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão, certo? Seguindo aqui, era isso aqui que eu queria chegar, para poder vocês mais ou menos verem como é essa diferença. Montanha, tá vendo? Foca aí essa imagem para a gente perceber quais são as diferenças de algumas formações de alguns relevos. Eu tenho montanha, certo? Lá em cima, naquele picozinho ali com gelo. Olha aqui do outro lado, ó, planalto, certo? Aqui, ó, aqui, isso, planalto. Olha aí, depressão, certo?
E a planície, que é uma região mais plana, ela tem uma área maior. A depressão, ela sempre vem após um planalto, é como se fosse um buraquinho, tá? Mas não chega a ser um buraco, que aí já tem outro nome, tá bom? Eu tenho os vales, que geralmente fica entre serras e tudo mais. Cordilheiras, olha ali em cima, que são um conjunto de montanhas. As serras, as colinas, que é um pouquinho maior que a planície. Tá vendo? Existem muitos tipos, certo? Mas as 4 principais que eu quero que você coloque na sua cabecinha é planalto, montanha, planície e depressão. Beleza? Seguindo. Revisão de nossa aula. Para a gente colocar na nossa cabecinha, eu quero que vocês analisem, primeiro saibam o que é o relevo, para começo de conversa, tá bom? O relevo, repetindo para vocês, é o formato da nossa superfície. Olha as palavras que eu estou dizendo para vocês se identificarem com ela. Superfície é onde você pisa, tá? O solo. Tô aqui, ó, tô pisando na superfície. Essa superfície onde eu tô pisando aqui agora, ela tem um formato, ela tem uma forma, onde geralmente não é uniforme, ou seja, não é a mesma coisa em todo lugar. Elas tomam vários formatos diferentes. Esse formato, esses tipos de formatos de superfície, é que a gente chama de relevo. Dentro do relevo, a gente tem 4 principais formatos. Planalto, planície, montanha e depressão. Montanha, certo? Planalto, depressão, aí vem a planície, que ela é mais rasteirinha, tá certo? Ela é mais plana. Ok, então, para vocês analisarem direitinho isso, não vamos se confundir, para depois dizer que foi a professora que disse errado. Então, presta atenção. Tem um desenhozinho que aqui eu passei. Deixa eu voltar o slide aqui para vocês verem. O desenhozinho, tá certo? Foca aí e até lanço o desafio para você, aluno. Pega esse desenho, certo? Vai lá no YouTube, volta lá a nossa aula direitinho. Dá uma pausa lá. Desenhe isso aí no teu caderno, para tu saber diferenciar o que é cada formato, como é que se chama, que nomes são esses, para você lembrar. Não é tão difícil. Depois que você começa a revisar bastante, a estudar e a entender principalmente como são esses formatos, você acaba identificando isso em qualquer lugar. Como será o relevo aqui de Vitória de Santo Antão? Você já parou para pensar nisso? Então se liga aí que é um desafio aqui para vocês. Desenhe isso aí no teu caderno, faz bem coloridinho, diferencia bastante para você saber nomear cada partezinha dessa, cada tipo de relevo desse. Tá certo? Ok? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim, espero que tenham curtido bastante a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Qualquer dúvida, vai lá no YouTube e volta. Assiste de novo, fica lá revisando, mas coloca isso assim na tua cabecinha. Tá certo? Ok? Isso é assunto de prova. Isso é assunto de provas externas. Então, você precisa estar atualizado. Principalmente nesses nomezinhos que a geografia traz. É complicadinho, mas quando você entende o porquê de cada coisa, você acaba identificando em qualquer lugar essas palavrinhas. E olha, vai deixar o teu vocabulário mais vasto, mais rico, falando relevo, depressões, planícies. Vê que coisa bonita, não é não? Então, pessoal, foco nos estudos, revisa cada dia, não perde esse foco, pelo amor de Deus, porque vocês precisam avançar, precisam estar aí, progredindo cada dia mais, subindo cada dia um degrauzinho, para poder a gente avançar e chegar, no final do ano, todo mundo aprovado em suas disciplinas, principalmente na geografia. Tá certo? Beijo no coração de todos. Espero cada um de vocês na próxima aula. Tá certo? Tchau, tchau.